aí, sejam muito bem-vindos ao Multigames. Esse é um podcast da Multirio que desmistifica o mundo dos games e esportes eletrônicos. Aqui você sabe, né? A gente está numa caminhada de 10 episódios para te mostrar tudo, o tamanho dessa indústria, o que são os esportes eletrônicos e também o cenário de desenvolvimento de jogos aqui no Brasil. E hoje a gente vai falar de um tema que particularmente eu adoro. Os esportes eletrônicos, aquilo que nasceu como uma brincadeira na década de 70 em uma universidade americana que visava responder uma pergunta simples. Afinal de contas, quem é o melhor jogador de um determinado game? Eles não sabiam, mas estavam fundando ali os esportes eletrônicos, que 40 anos depois se tornariam um colosso da indústria do entretenimento. E claro, um fenômeno aqui no Brasil. Não sei se você sabe, mas o nosso país é a terceira maior audiência global em esportes eletrônicos, ficando atrás só de China e Estados Unidos. Aqui a gente tem os melhores jogadores e também os maiores streamers do mundo. E é isso que eu vou te mostrar aqui hoje, com um super time para a gente te mostrar o que é o esporte eletrônico, ou se você já é um fã dessa área, como está esse cenário atualmente e o que será o futuro dos esportes eletrônicos. Afinal de contas, vão entrar no programa olímpico? Será mesmo que eles vão fazer parte dos Jogos Olímpicos? A gente vai responder todas essas perguntas. E aqui, você já sabe, né? Você acompanha o Multigames em todas as redes da Multirio. E te convido, se nessa tua rede social favorita que você está acompanhando a gente, tiver aquela caixinha de comentários, já deixa aí a sua sugestão, a sua pergunta para o que você quer ver aqui no nosso Multigames, nos nossos próximos capítulos. Mas deixa aqui eu apresentar a nossa mesa de hoje, que está recheada de craques aqui para a gente falar sobre esportes eletrônicos. Eu vou apresentar aqui, então, quem está comigo aqui hoje, Júlia Garcia, jornalista de esportes, já há algum tempo, né? 7 anos militando nessa área dos esportes eletrônicos, né, Júlia? Seja bem-vinda, um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada, Xande, um prazerzaço estar aqui com você novamente. Tô entrando no 8º ano, né? 8º ano já. 8º ano de agora esportes eletrônicos. Vai faltando mãos agora pra gente porque agora contar, a gente já começa a celebrar as bodas, né? Exatamente. E é sempre uma alegria, como você falou, falar sobre esse assunto, falar sobre o futuro dos esportes eletrônicos. Eu que tenho um filho de 3 anos, eu fico vislumbrando aí como é que vai ser daqui a 10, 15 anos nesse cenário tão moderno. Exatamente. Trabalhei com a Júlia na TV Globo, então a gente já somos velhos conhecidos aqui. Não gosto de usar essa palavra velhos conhecidos, mas a gente já vai aí preenchendo as mãos com os anos que a gente já se conhece. Júlia, muito obrigado aqui pela tua presença. Gabriel Pumba. E aí? Gabriel ou Pumba, nesse mundo dos esportes eletrônicos, a gente tem a chance de se rebatizar, né? Obrigado aqui pela tua presença aqui conosco, né, Gabriel? Obrigado, Xande. Obrigado, pessoal da Multirio, pelo convite para participar do Multigames. É uma caminhada longa, né? Desde 2010. Inclusive, o convite me fez fazer a famosa trajetória da nossa carreira aqui. E eu percebi que eu sou um dos mais antigos ainda em atividade, né? Nos esportes eletrônicos, na cobertura dos esportes eletrônicos. E estamos aí para bater papo do nosso assunto favorito, né? Que são os esportes eletrônicos. Exatamente. Ó, eu não falei, mas o Pumba, vou chamar assim de Pumba porque é o nick dele. E como ele gosta de ser chamado, inclusive, ele é jornalista e repórter da Dust2, um dos maiores sites de esportes aqui no Brasil, focado em CS. Começou em 2010. Se eu não sou ruim de conta, já são 13 anos. Para quem acha que esportes eletrônicos é uma coisa nova, já tem gente aí trabalhando só com cobertura pelo menos há 13 anos, né, Gabriel? Xande, eu classifico, né, o surgimento mesmo dos esportes eletrônicos no Brasil ali em 2013, né, que é a vinda do League of Legends para o Brasil, com a abertura de um escritório, né, nacional da Riot Games, né, a desenvolvedora desse MOBA, porque foi a primeira vez que a gente viu uma desenvolvedora dando atenção não só na parte competitiva, mas abraçando toda a comunidade, né? E o interesse da mídia tradicional, né, que eles acabaram fechando na época para transmitir na TV fechada, né, no Sport TV, com o Grupo Globo. E antes disso a gente via matérias esporádicas, né, na imprensa tradicional, né, eu classifico como imprensa tradicional dos esportes, né? Futebol, basquete... TV Globo, Bandeirantes e tudo mais. Mas olha, deixa eu só te cortar aqui, pra gente não esgotar o tema tudo. A gente vai passar por todos esses temas aí, a chegada da TV, a chegada do League of Legends, mas a gente vai fazer um ampassando por todos esses temas, porque eu quero aprofundar eles pra gente não deixar ele fechado em só uma resposta. O Pumba vai nos ajudar bastante aqui com esses 13 anos de experiência que tem nos esportes eletrônicos. E remotamente com a gente tem uma presença super especial da Bruna, a Bizinha,
que é pro player, jogadora profissional de CS, agora CS2. Sempre na minha cabeça, quando eu vou CS2. falar profissional, é profissional de CSGO, mas a gente já tá numa nova era do Counter-Strike. Bizinha, muito obrigado aqui pela tua participação aqui conosco. Um prazer ter você aqui com a gente. Prazer por esse convite aí, Xande Multirio. Feliz de estar podendo falar desse tema que a gente ama, é claro. Apesar, vocês estão falando de tempo aí, de trajetória, apesar dos meus 25 anos, né, ser um pouco considerada nova nesse meio, mas eu jogo e participei de competições desde, sei lá, 2006. Então, o esporte eletrônico sempre existiu. É, é, as competições, né, sempre existiram, mas não existia tanto apoio assim, né? Então, com o passar do tempo, isso vem aumentando e aumentou tanto que hoje eu posso falar que eu sigo uma carreira de jogadora profissional. Olha, a Bizinha tava falando ali sobre o tempo e tudo mais, 2006, tudo mais, eu vou fazendo umas contas aqui. Ela pelo menos está nesse mundo dos games há 17 anos. Ela tem 25 anos. Quando eu falo que é um traço cultural, mais de 50% da vida da Bizinha foi, de alguma maneira, dialogando com games e esportes eletrônicos. Eu não sei nem se ela tinha feito essa conta um dia na vida dela, mas olha, 50% da vida de alguém dá para dizer que é um traço cultural, assim. Definitivamente, os games definem a vida dela também. É óbvio que ninguém é definido pela sua própria profissão, somos seres muito complexos, né, para ser definidos em uma coisa só, mas certamente a profissão, no momento de vida que a gente tem, no modo de vida que a gente leva, é uma coisa muito importante para a construção da nossa personalidade. Mas vamos dar um en passant aqui em tudo, né? Eu falei aqui na abertura do programa, né, que isso foi uma brincadeira, de fato, né, de jovens no MIT em 1970, na década de 70, com o jogo Space War. E aqui, né, Pumba, tem uma boa definição sobre o que é esportes eletrônicos, né? Embora tenha mudado da década de 70 até hoje, né? Mas o objetivo segue o mesmo, né? Quem é o melhor naquele determinado jogo, seja num jogo individual ou seja num jogo coletivo, né? Sim, sempre foi assim, né? O esporte eletrônico é como qualquer outra modalidade, né? Futebol, basquete, só que jogado nos games, né? Você falou do Space War também. Nos Estados Unidos também, desde essa época da década de 70, né, no século passado, a gente também tem competições de fight games acontecendo há muito tempo, em fliperamas, né? Antes eram os fliperamas. E até chegar no videogame, computador e hoje celular, né? Sendo os esportes eletrônicos, né? O Pumba falou no Fighting Games, e a gente tem aqui, Pumba, sempre quando alguém fala algum termo que pode ser um pouquinho desconhecido para a turma dos esportes eletrônicos, eu acendo o alerta aqui e quero que, óbvio que eu jogos sei, de luta. mas, por favor, explica pra gente Os o que é famosos jogos de luta, né? Como Tekken, o Street Fighter. Street Fighter, Vamos falar pra minha Mortal turma Kombat. aqui, uma turma um pouco mais velha, né? O Street Fighter e tudo mais. E aí, como o Pumba falou, num primeiro momento, nichado dentro das faculdades, né? E se você for ver hoje... Quanto é que tá a premiação do The International hoje? Já mais de 10 milhões de dólares pro vencedor, né? Não, já teve ano que bateu 45 milhões. Mas isso para todos, o prize pool, né? Mas só pro campeão, acho que já 14 supera. milhões, se eu não me engano. Exatamente, 14 milhões de dólares. Aí com dólar a R$5, façam as contas aí, passam dos 70 milhões de reais. E a primeira premiação foi uma revista uma assinatura de um ano da revista Rolling Stone. E aí depois ele vai desaguar ali nos fliperamas, como o Pumba disse e tudo mais. Aí sim começa a popularizar. Tem umas fotos maravilhosas para você que quer ver na internet aí, de um monte de fliperamas enfileirados, um no outro. E pra mim, que tenho mais de 30 anos, quem nunca teve ali no barzinho ali da esquina, eu que sou do interior, né, jogando fliperama e tudo mais, com a ficha, né? Hoje, pra galera, pra vizinha, eu acho que nunca deve ter colocado uma ficha dentro de nenhum game, né? É só apertar o botão já na era da internet. A gente não, botava fichas lá dentro pra jogar. Mas quanto tempo, né, Júlia? Na década de 70, né? A gente fica falando que essa é uma coisa muito nova, né? Mas tem tempo já, né? Não, e o legal é que você vai falando em ficha, eu penso na vizinha, e eu vejo que o vintage está sempre voltando. Então é muito legal a gente ver hoje em dia as coisas hipermodernas e o fliperama voltando, a fichinha voltando, mas é muito curioso ver o tanto que evoluiu ao longo desses 50 e poucos
anos. 50 e poucos anos, né? E vai evoluindo a partir quando a gente tem revoluções, né? Premiações de sanduíche, né, Xande? Exatamente. Já Aqui no Brasil nós tivemos isso. Começamos com o Space War, depois pros fliperamas, pros arcade games, né? Depois vem a chegada dos computadores, a chegada dos consoles, a chegada dos celulares que mudam o jogo, né? Então toda hora ali é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão, porque qualquer inovação tecnológica, a chegada da internet que muda, né? Eu recebi os amigos em casa para jogar videogame, né? Hoje nunca, né? Exatamente. Quem nunca não, porque a galera quem tem 15 anos hoje pode não ter reunido os amigos em casa para jogar, mas reuniu Aquele campeonato de FIFA, assim. de forma virtual, né? Bizinha, como é que foi a tua iniciação no mundo dos games? Qual foi o teu primeiro console? Como é que foi o teu primeiro contato com esse mundo dos games? E se você veio de uma família que já tem essa vivência ou não? Bom, eu conheci os games por intermédio do meu irmão. Já era o CS. E eu era muito nova, assim, muito nova. Eu tinha apenas 4 anos. Eu andava nas setas e tal. Era CS 1.3 na época. E mais tarde, eu sempre fui apaixonada por CS, desde do dia que eu encostei, assim, no computador. E por incrível que pareça, eu sempre tive na minha cabeça que eu ia ser jogadora, que eu ia ganhar mundial, enfim. Esse sempre foi o meu sonho. Mais tarde, a gente teve uma IBR deslumbrando um pouco esse mundo e a gente acompanhava demais esse time lá para 2004, 2005, 2006. O MBR dominou ali e era o time do Brasil. É como se fosse, na nossa época, né? Eu lembro quando eu ia assistir com meu irmão, é como se fosse a seleção brasileira jogando, sabe? Então, foi o time aí pioneiro e foi o time que eu acompanhava. Eu sempre estive nesse universo. Então, apesar de eu peguei bastante dessa geração também de ficha, de fliperama. Também tinha Pumpet, né? Que era aquele negócio que você dançava Sim. e era muito bom, né? Era muito bom. O pessoal fazia competições regionais disso, né? Então, eu peguei toda essa época, eu vi basicamente tudo crescer justamente porque eu comecei muito nova. Se eu tivesse começado com uns 15, 16, eu não teria visto isso tudo. Mas como eu comecei muito cedo, foi permitido aí assistir tudo. Viveu ali uma era de transformação do mundo Não, dos games. e primeiro título mundial do Counter-Strike, né? Exatamente. Ainda. Que é muito legal a gente pensar que teve um campeão mundial, o FNX, com 16 anos naquela época. E hoje em dia a gente segue vendo essa idade erguendo vários troféus, né? A Júlia falou do FNX e a Bizinha falou do MBR, e era justamente aqui a primeira pergunta aqui que eu queria já fazer com que os esportes eletrônicos chegassem ao Brasil, né? Falamos da década de 70, falamos da chegada dos esportes eletrônicos. Aliás, tem uma pergunta que eu respondo ela todos os dias, eu não posso deixar de passar aqui, gente, que é: o que são esportes eletrônicos, afinal de contas? E qual é a diferença de games e esportes eletrônicos? Eu queria que cada um aqui desse a sua resposta. Antes da gente falar da chegada do MBR aqui no Brasil, que é o Made in Brasil, vocês já vão entender por que isso é tão importante e como isso mudou a vida da Bizinha, né? Que ela é a força do ídolo, né? A força que um espelhamento, né, de querer ser um atleta profissional pode trazer como transformação dentro da vida de alguém. Mas vou começar aqui respondendo a diferença de games e esportes eletrônicos, porque eu gosto de responder de forma bem didática. Que todo esporte eletrônico é um game, mas nem todo game é um esporte eletrônico. O jogo da cobrinha, que todo mundo já jogou algum dia, né? O Candy Crush, enfim, outros tantos jogos aí, Mario. Se bem que tem competições de Mario. Eu vou esbarrar em algum game que tem competição aqui. Eu tô dando um exemplo de que não tem. Então, todos esses jogos que a gente joga aí no celular, Candy Crush, cobrinha, enfim, Free Cell, paciência, para os mais velhos aí também ter referência. Esses jogos que não têm competições atreladas, eles são games, mas eles não são esportes eletrônicos. O Counter-Strike, como nós falamos aqui, o League of Legends, o FIFA, o Free Fire, são games e são esportes eletrônicos porque eles têm competições atreladas. Eu acho que ainda dá pra ir mais a fundo. Diga lá. Games, ao meu ver, é um jogo eletrônico que é praticado por jogadores casuais, né? No dia a dia. É como aquele grupo que se reúne no futebol para jogar uma pelada ali no campo. Eles não são jogadores profissionais. Exatamente. E aí o esporte eletrônico, ele abraça mais o público que vive disso, profissionalmente. Eu acho que a tua explicação é tão pertinente, porque geralmente quando você fala isso, vem algum engraçadinho e diz o seguinte: então eu jogo FIFA em casa, então eu sou profissional.
essa pergunta responde. Essa tua resposta é clara, né? Se você joga uma pelada no final de semana, não te faz jogador profissional, assim Não como... vão te assinar. Exatamente. Ninguém vai pagar um centavo para você jogar bola, né? A diferença pra mim de games e esportes eletrônicos, eu sigo a linha da Júlia, né? Que games jogar de forma casual, sem obrigação, tá ali pra se divertir, né? E passa a ser esportes eletrônicos quando você começa a dedicar horas da sua vida, né? A fim de querer elevar o nível, de treinar, conhecer mais do Chegar à jogo. excelência. Chegar à excelência, né? Estudando, então aí eu já considero como um esporte eletrônico de forma verdadeira. Vamos perguntar então para quem é de fato, né? O que é ser jogador profissional? Qual é a diferença de game, esporte eletrônico na tua visão, Bizinha? E o que é ser jogador profissional? Tô nessa mesma linha, né? Games, eles são mais casuais, eles são para você passar o tempo, se divertir. E por incrível que pareça, sendo um atleta e fazendo aquilo da sua vida, muitas das vezes a gente, claro que a gente se diverte porque a gente trabalha com o que a gente ama, mas às vezes o pessoal tem uma visão de, você trabalha com jogo, então você não trabalha. Não, gente, não é bem assim. Então, o perfil de atleta está muito atrelado ao esporte eletrônico. O que eu quero dizer com isso? As horas que você tem uma rotina, você tem um treinamento tático com a equipe, você tem um treinamento individual, você estuda os outros times. Além de tudo isso, você trabalha o seu psicológico para na hora do jogo, você não está pensando em outra coisa. Você também trabalha passando confiança para o seu time, porque nem todo esporte eletrônico é um esporte que você está sozinho. No meu caso, no CS, são 5, né? Então, são 5 jogadoras, você trabalha passando confiança para elas, você trabalha com harmonia com elas, com a convivência. Então, é um grupo, é muita coisa atrelada para a gente achar que o atleta do esporte eletrônico, ele não está... ele trabalha com o que ama, e isso é maravilhoso, mas é um trabalho, assim, né? Então, acho que é muito importante frisar isso. Não, e é muito importante você trazer isso pelo seguinte, porque eu sou jornalista esportivo, né? E eu comecei trabalhando com futebol. E, obviamente, se eu fui trabalhar com futebol e depois caí nos esportes eletrônicos, é óbvio que eu sou fanático por futebol. Mas quando você passa a trabalhar, aquilo ali se torna uma obrigação. E que tem aquela brincadeira que é o seguinte: se você trabalha jogando, você se diverte com o quê? Né? É difícil até, você pega o que é mais importante para sua vida, que é um divertimento, transforma na tua profissão, que às vezes, cara, tudo que você quer fazer no momento de lazer é não estar jogando, Sim. né? Porque você precisa humanizar essas pessoas, né? São humanos. E tem mais, né, Xande? A partir do momento que entra dinheiro, remuneração, o papo muda completamente. Ainda mais quando a gente está falando de competições milionárias, né? Sim. Então aí vem a pressão, a diversão já fica diferente. Tem uma pressão, né? E hoje, basicamente, lida-se muito com as redes sociais, a gente vai chegar nesse ponto, né? Pressão da torcida, pressão dos companheiros, pressão para os resultados, né? O seu emprego depende disso, né? E entra numa espiral de pressão muito grande. Mas eu quero voltar aqui a trazer o nosso papo, porque a Bizinha citou o MBR, a Júlia citou o MBR, né? E o MBR, a gente tem aqui, o Multigames, é carioca, né? E a gente é muito orgulhoso de ser carioca. Então vamos trazer aqui para o nosso lado aqui também. O Made in Brasil, que é o MBR, nasceu aqui no Rio de Janeiro, nos anos 2000, né? Como é que foram os primeiros passos, Pumba? Xande, eu considero e falo para os pais, né, que não só os que estão nos assistindo, mas também que me perguntam, né, como a Bizinha falou, você trabalha com games, você não trabalha, né? Eu considero o MBR como o melhor case, melhor forma de mostrar para os pais que não conhecem a importância do esporte eletrônico, porque o MBR nasceu de um apoio do pai para um filho, né? Antes do MBR, o time se chamava Adrena, a Adrena.dba, que era o patrocínio do Paulo Veloso, né, para o filho dele, o Rafael ou Pavel, né? E veio o MBR. Então, o MBR eu considero como a melhor forma de você explicar para os pais que não conhecem os esportes eletrônicos, né, que é uma coisa boa, não é como a gente muito escuta, você tá perdendo tempo jogando joguinho. Não, pô. O pai do Rafael, né, vendo que ele gostava, né, e que ele queria seguir essa vida na época, né, fundou um time que
da Adrena virou o MIBR. Bom, contextualizando tudo isso, né? O MBR nasceu aqui nas Lan Houses do Leblon, no Rio de Janeiro, né? Sim. Como você falou, tinha um outro nome antes de ser MBR, né? E essa relação que o Pombo está dizendo do pai e do filho é de que o MBR foi fundado aquelas chamadas Lan Houses, Lan né? House, né? O CS, me corrija se eu estiver errado, funda o termo corujão, né? Que as pessoas passavam à noite, à madrugada nas lan houses, e ali já tinha ali um embrião forte, né? De você fazer equipes para disputar com outras equipes, né? Cada ali porção de amigos fazia um time. E daí nasceu o MBR, e depois se classificam para uma competição nos Estados Unidos, né? Sim. E ali, até então, ele era um grupo de amigos ali, que passavam horas treinando, mas era um grupo de amigos. Nesse momento, parte para a profissionalização. Já havia torneios internacionais, o Brasil ainda não estava inserido dentro dessa lógica dos esportes eletrônicos, começam os eventos internacionais nesse momento em que esse time se classifica para essa competição em Dallas. Aí entra o patrocínio do pai. E, Xande, engraçado que antes do MIBR, né, já tinha competições internacionais, inclusive no Brasil, né, a extinta CPL, quando começou a cobertura de fato do esporte eletrônico, mas não como conhecemos hoje, porque o pessoal, os jornalistas na época, por não conhecerem, né, achava como um fenômeno esporádico. São muitos jogadores se reunindo numa lan house para jogar. Não via ainda como esporte, mas via só como diversão. Mas as competições internacionais veio até antes do MIBR, né? Mas, como você também citou, né, é importante a gente falar que, além do MIBR poder ser considerado como a melhor forma, né, de mostrar para os pais e mães que ainda tem uma imagem errada dos esportes eletrônicos, né, que é uma coisa boa, mas também é o primeiro caso de profissionalização que teve apoio não só financeiro, né? O MIBR também teve a sua própria Lan House na Barra, né? Que tiveram competições lá e depois até levando jogadores para fora do país. Exatamente, o MIBR, então ele funda, né, o Paulo Veloso, que é o pai de um dos jogadores, então banca essa viagem para os Estados Unidos e forma ali contratos com os jogadores. Por isso que a gente chama ali que é a primeira forma de profissionalização dos esportes no Brasil, Júlio. E curiosamente, né, é muito legal a gente lembrar que nessa época a galera ia para os Estados Unidos, era com dinheiro dos pais, Sim. Era fazendo vaquinha, era um jeito de juntar 5 caras no mesmo quarto, era um outro cenário. E hoje em dia você pega publishers ou organizações gigantescas, botam em hotel 5 estrelas, pagam todas as passagens, às vezes classe executiva. Então, de lá para cá, a gente viu um cenário crescer de uma forma completamente profissional. Exatamente, a gente já chega aí num profissionalismo. Mas aí eu quero dizer, quero perguntar a Bizinha também, porque, Bizinha, você já olhava para esse time do MIBR como uma espécie de farol, né? Como uma espécie olha, é lá que a gente quer chegar, né? E essa para você foi um momento importante para sua vida, para decidir seguir no mundo dos esportes eletrônicos, a chegada do MIBR, a chegada da profissionalização? Eu acredito que como eu era muito criança, né, tinha, sei lá, 5, 6 anos, eu nem pensava muito bem na profissionalização, que naquela época eu não sabia nem direito o que era aquilo, eu só acreditava realmente na paixão de fazer você ser campeão do Brasil, ser campeão mundial, jogar CS. Então, desde o primeiro momento, o CS foi muito claro para mim que era, mesmo inconscientemente, era um esporte eletrônico e aquilo era um esporte. Então, isso sempre foi muito claro, inconscientemente, totalmente, porque não era muito racional, né? Até porque se fosse puxar pela racionalidade, eu ia ver, opa, não tem time feminino, opa, cadê as mulheres aqui? Opa, será que tem espaço para mim? Então, era muito mais algo de paixão, realmente, e muita vontade de conquistar aquilo, sabe? E aí a gente chega aí com o CS, né? A gente falou da primeira profissionalização com o IBR, eles vão lá para fora e até de forma surpreendente para quem estava começando uma profissionalização, conseguem conquistar títulos importantes, né? É a entrada de fato do Brasil nos esportes eletrônicos globais, né, Pumba? Então, antes mesmo do primeiro título mundial, né, em 2006, a gente chegou a ter títulos internacionais, não a nível mundial, mas a Line também, com o IBR, inclusive, do Pava, né, que também é aqui do Rio de Janeiro, e já tinham conquistado um título internacional.
mais no âmbito latino, assim, por assim dizer, mas realmente o Brasil passou a ser conhecido mundialmente, né, como uma possível potência, né, naquela época no Counter-Strike, mas depois ampliando para os esportes eletrônicos em 2006 ali com o título da extinta ISWC, né, que foi quando esse título ele ligou um alerta pro pessoal aqui do Brasil que era possível, né, que um título mundial mostra para os competidores e além também das pessoas que trabalham na cobertura que é possível chegar contra países e equipes que estavam num cenário muito mais desenvolvido, com muito melhor apoio, com um cenário competitivo muito mais estabelecido, né? Na época mesmo, a gente pode citar a Suécia, né? Que tem uma lan house lá que tá lá desde os anos 2000, que é Inferno Online, que até hoje recebe equipes e foi bastante importante esse título lá em 2006. É a força do exemplo, né? Você tem... E a gente pode trazer isso para outros esportes também, né? Quantos jovens não entraram nas escolinhas de tênis quando viram o Guga, né? Sim. Quantos jovens também não quiseram entrar dentro do kart na época do Ayrton Senna? Quantas pessoas... Futebol com Pelé. Futebol com Pelé, enfim. Futebol é muito fácil a visualização aqui, porque todo jovem já naturalmente... Hoje, homens e mulheres, né? Numa popularização do futebol feminino, já colocam ali nos primeiros anos de vida, já dentro de uma escolinha e tudo mais. Eu digo, dos esportes assim, não tradicionais, né? Como um título mundial pode ser uma força motriz aí para que outras pessoas também estejam nessa vontade de ser um piloto, de ser um tenista ou de ser um atleta de esporte eletrônico. E aí... Vou dar um salto no tempo aqui, estou com a minha colinha aqui para não me perder, porque são muitos eventos históricos, né? Aí a gente chega ao CSGO e a gente vai dar um pulo aqui grande para o esporte eletrônico moderno, né? E aí a gente tem os títulos no CSGO. O Brasil, então, no Counter-Strike aqui que eu estou falando, que é talvez o jogo que o brasileiro mais se identifique, talvez. League of Legends e CSGO ali, eu acho que... CS, acho que são né? os dois maiores. São os dois maiores, né? Hoje. Bom, para você que não conhece esses dois jogos, o CS é um jogo de tiro em primeira pessoa e o League of Legends é um MOBA em que a gente chama de batalha de multiplayers ali dentro de uma arena. Mas a gente já vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho para você que está perdido, para você que já conhece esporte eletrônico e games, tá bem por dentro. Mas aí, a gente chega aos 2 títulos mundiais que o Brasil tem no CSGO com o time liderado pelo Gabriel Fallen. Gabriel Fallen, para você que não conhece, está para os esportes eletrônicos como o Guga está para o tênis brasileiro, como o Ayrton Senna está para o automobilismo brasileiro, como o Pelé está para o futebol. Claro, gente, guardadas as devidas proporções dentro do esporte que habita, dentro da popularidade que esse esporte tem no Brasil. Dá para dizer que o Fallen traz o holofote do esporte eletrônico para o Brasil, que o Brasil hoje, como sede de competições, como uma potência global dos esportes eletrônicos, dá para dizer, Júlia, que o Fallen colocou o Brasil dentro desse holofote? 1000%. E eu até digo mais que não é nem guardar as devidas proporções, porque é uma questão subjetiva, né? Tipo, a pessoa que acompanha super os games, os esportes eletrônicos, ela pode achar até que o Fallen é maior do que todos esses... ela é uma representatividade muito maior do que as outras pessoas. E o Fallen, nossa, ele ajudou muito o Brasil. Inclusive, eu comecei a cobrir o Counter-Strike por causa do Fallen. Foi depois do que ele conquistou com os outros 4 colegas dele lá no Mundial de 2016, que eu olhei assim, gente, essa pessoa, ele tem aquela postura de um jogador... profissional. Ele quebra o estereótipo daquele gamer e tudo mais, né? Acho que 2 pessoas aqui no Brasil quebram esse estereótipo. O BRTT, que é do League of Legends, é o maior ídolo do League of Legends aqui no Brasil, e o Fallen também. Eles fogem do estereótipo maldoso que tinham da indústria, do gamer e tudo mais, daquele garoto. O Fallen ainda mais, porque o BRTT ainda demorou muito para gostar de entrevistas, gostar de falar, ou desenvolver uma ideia, assim, durante uma entrevista. O Fallen parece que ele já veio preparado. Ele nasceu para isso. Aspectos. Eu falo que o Fallen nasceu para isso. Ele nasceu pro em todas as línguas, né? Ele dá uma entrevista muito bem em inglês. Até em chinês agora ele tá aprendendo.
É impressionante. Né? E aí fica um recado aqui, né? Não é só saber jogar o jogo, né? Se você quer ser um atleta de alto nível e de repercussão internacional, e aí eu queria que o Pumba explicasse pra gente, como super especialista em CSGO, que é a Júlia também, mas dá um ampassão pra gente de que foram os títulos, quais foram os anos desses títulos. Nós tivemos 2 títulos mundiais, né? Que hoje, né, no Counter-Strike, a gente tem os Majors, né? O que são os Majors? Os Majors são os campeonatos que a Valve, a desenvolvedora, apoia financeiramente. Vamos naquela metáfora? É a Copa do Mundo do esporte eletrônico. A Copa do Mundo Só que do não CS. acontece de 4 em 4 anos, acontece todos os anos. Acontece todos os Duas anos. Vezes ao ano. Chegou a 3 Já chegou a 3 vezes, né? E a gente teve 2 títulos em sequência, né? Que foi em Columbus, o MLG, Major Columbus. Na época, o Fallen jogava pela Luminosity, o Coldzera, Taco, FNX... E o Fê. E o Fê. E essa mesma line, no mesmo ano, conquistou a ESL Cologne lá na Alemanha, né? Que é até importante falar que, né, não estava na LG nessa época, já estava por outra equipe, com a SK, e foi ali na cidade mãe, praticamente, da organização, né? Que essa organização era na época, né? Não está mais hoje no Counter-Strike, mas era na época uma das maiores organizações, uma das mais lendárias do CS mundial. Só para não confundir os termos, né? Ele tá falando dos times. O time era estrangeiro, mas era formado totalmente por brasileiros. Eu ia falar exatamente isso, que é curioso que 5 brasileiros jogavam por um time gringo, né? E Bizinha, queria que você falasse um pouquinho sobre essa referência do Fallen, né? Como jogador, como um ídolo nacional, como que ele atinge e muda a história dos esportes eletrônicos aqui no Brasil? Acredito que o Fallen é o que a gente tem de exemplo, assim, não só para o CS, acho que para tudo que você espera de um pro player, sabe? Acho que por muito tempo os jogadores tinham essa ideia de que eu só preciso jogar bem. Alguns jogadores, de fato, só precisam fazer isso para estourarem, né? De fato, essa é a realidade para alguns. Mas, no geral, você precisa trabalhar as outras áreas, assim. Você precisa trabalhar a mídia, você precisa da entrevista. Eu acho que o Fallen ele foi um exemplo claro de quanto isso é importante e mudou basicamente, vamos botar aí, mudou o meta, né? Mudou como as coisas funcionavam na época. Então, se antes a gente tinha essa ideia que o jogador podia só jogar, hoje em dia a gente sabe que ele precisa trabalhar as mídias, ele precisa estar como um todo ali, o que a gente espera de um atleta, basicamente. E eu quero até lembrar o que o Fallen já fez, não só pela comunidade, como pelo Brasil. Na tragédia de Brumadinho, né, há 3 anos, agora me fugiu. Acho que faz mais tempo. 3 anos a gente estava na pandemia, né? A pandemia começou há 4 anos, né? Nossa o tempo anda passando bugado, rápido, né? Eu acredito que o Brumadinho tenha sido 2018. Mas a produção vai me ajudar daqui a pouquinho. Mas lembrando que nessa tragédia de Brumadinho, o Fallen juntou toda a comunidade, fez live para arrecadar dinheiro, para enviar lá para as vítimas da tragédia. Ele, durante o fim de ano, época do Natal, também vai lá fazer as doações para as crianças carentes, visita o hospital. Então, ele realmente é um exemplo. É um embaixador, né? Que a gente pode considerar ele como um embaixador, assim, porque além da questão competitiva, né, de alto nível que ele até hoje se mantém, ele faz além, ele vai além. No Counter-Strike ele foi extremamente importante porque na chegada do CSGO, né, ali em 2012, essa versão do jogo ela veio bastante criticada, né? Nenhum jogador queria jogar, mas ele, por mais que ele também tentou a sorte, né, tentou chegar no nível profissional em outros jogos de tiro, né, como Crossfire, Assault Fire, ele fez muito ali pelo CS, criando a Games Academy, que depois virou a Gamers Club, né, no quesito de competições, né, ele criou as primeiras competições assim, As primeiras competições que também fomentavam novos talentos. Ele fomentou não só na questão de competição, mas também na questão educacional voltada ao Counter-Strike, dando aulas, né? Games Academy era a parte educacional, assim, como a Júlia também citou, ele até hoje em dia
pessoal que marca ele pedindo ajuda, ele ajuda com doações. Fomentou e fomenta, né? Ele ainda fomenta. Ele ainda é atleta profissional ainda, a gente não tá, para quem não conhece o esporte eletrônico, não tá tão por dentro disso, ele ainda continua atuando. Hoje ele é jogador da Fúria. Mesma organização Exatamente, da Bizinha. colega de time da Bizinha, ele tá no time de Counter-Strike da Fúria, classificados para o Major, inclusive, né? Isso. Vão em busca aí de mais um título mundial. 15º Major dele. 15º Major dele, e a produção aqui, rápida do jeito que é, a tragédia de Brumadinho, que foi o rompimento da barragem na cidade de Brumadinho, de rejeitos de uma mineradora, foi em janeiro de 2019, ou seja, completou aí 6 anos. 5 anos. 5 anos da tragédia de Brumadinho, em que o Fallen também ajudou ali na reabilitação das vítimas. Enfim, a gente falou aqui muito do Fallen, né? O Fallen tá dentro desse contexto do CSGO, mas extrapolou aí como um grande ídolo nacional e grande ídolo de uma geração, né? De uma geração, de uma comunidade gamer, e a gente falou aqui todos os predicados. Eu acho que é importante a gente dizer isso, porque não é apenas vencer os campeonatos, né? E a gente fala muito isso, acho que tem muito essa discussão atualmente no futebol, né? Sobre a responsabilidade social dos atletas. Tem agora uma discussão grande também sobre a conduta dos atletas também, né, Júlia? Quer completar? Quero também avisar aqui o povo que, para entender a dimensão do Fallen, só para acrescentar, ele estava num billboard em Times Square, né? Quando foi pra Fúria. Sim. Então, não é qualquer pessoa. É um cara que merece estar em Times Square. E mostra o tamanho dele, né? Mas aí a gente sai um pouquinho do CS, porque o CS, então, funda essa imagem do Brasil forte nos esportes eletrônicos, muito num contexto internacional, e aí, claro, chama toda uma comunidade brasileira, principalmente aquela galera que estava dentro das lan houses, da minha geração, mas aí o esporte eletrônico aqui no Brasil tem uma nova virada, que é a chegada do League of Legends, né? Ali em 2012, a Riot Games, que é uma das maiores desenvolvedoras de games do mundo, chega ao Brasil e funda um campeonato nacional. A gente está dizendo aqui do CS, eles jogavam, na maior parte das vezes, competições internacionais, e as competições nacionais eram competições esporádicas, não eram competições regulares, né? Aí chega aqui a Riot Games aqui no Brasil, e aí eu vou dar um salto aqui pra gente colocar tudo na mesma caixa. O League of Legends também estreia a chegada das TVs abertas aqui, Sim. né? A Globo passa a ter, e aí posso dizer aqui com conhecimento de causa que eu fui o primeiro repórter de esportes eletrônicos da Globo, funda ali a chegada da TV aberta, né? Para um novo público, o esporte eletrônico, né, Pumba? Então, por mais que a gente tivesse, né, competições, não só de Counter-Strike, mas, por exemplo, a primeira versão do Dota também, nessa época, assim, na primeira década do século atual, né, a gente tinha competições, mas o surgimento como fenômeno, né, de esporte eletrônico, eu pessoalmente considero, com a chegada do League of Legends, e juntamente com a Riot abrindo um escritório aqui no Brasil, porque além da atenção ao competitivo, ela também abraçou a questão da comunidade, né, e a importância de difundir para o mainstream, né? O mainstream não só a transmissão de TV aberta ou fechada, mas também a cobertura de outros sites. O público maciço, né? Isso. É a massa ali do pessoal. Eu tive essa experiência na Globo, a Júlia também teve essa experiência na Globo, né? E é um momento em que a gente começa a falar para um público fora da bolha, né? Fora da bolha que eu tô falando é um público gamer, né? Em que a gente tinha aquela definição básica, né? Que eu acho que todo mundo que já escreveu uma reportagem, eu posso dizer aqui porque sou jornalista, sempre começava com aquele negócio, tem gente ganhando dinheiro jogando videogame, né? E aí é quando a gente começa a suplantar um pouquinho dessa ideia básica, né, Júlia? Eu quero até trazer aqui uma história pessoal, que foi, eu entrei no League of Legends, eu tava contigo na minha primeira cobertura de Sim. LoL, e foi muito curioso, porque quando eu tava cobrindo aquele evento, eu tava assim, gente... Isso em 2016, né? 2016, exatamente entre uma Olimpíada, que eu estava participando, e uma Paralimpíada. Então, me botaram, olha, a gente tá dando os jogos no Sport TV 3, e então quem é que quer ir lá, né, cobrir? Fui na cobertura e na minha cabeça era um videogame normal. Então, Sim. a molecada tava lá, né? Já cheguei com o celular para fazer live no Facebook. A galera da Riot blindou. Eu assim, o que é isso? É o Neymar que tá aqui? É o Messi? O que tá acontecendo? Porque a Riot sempre
tratou os jogadores como estrelas. E sempre tratou a comunidade também com muito respeito. Então, teve essa relação que foi um choque para mim. Mas foi muito legal de assistir, principalmente o fenômeno que eles conseguiam trazer da comunidade era juntar um bando de gente de torcidas diferentes lado a lado. Isso, para mim, é uma das coisas mais bonitas que tem no esporte eletrônico. Pumba, dá pra dizer que mudou o jogo ali, né? Então, é o primeiro turning point, né? A primeira virada de chave, assim, pros esportes eletrônicos no Brasil, né? Como você falou ali, também teve um ponto que a Júlia trouxe, né? Você, no esporte eletrônico, diferente do futebol, né? Da principal realidade aqui do Rio de Janeiro, a gente consegue estar presente num evento esportivo com torcidas de vários tipos diferentes e não haver briga. Hoje, por exemplo, sábado agora vai ter o Fla-Flu pela semifinal do Campeonato Carioca, né? E sempre ali na arquibancada você vê um xingando o outro ou então querendo brigar nos esportes eletrônicos, né? Para nossa felicidade, né, que estamos no meio, a gente consegue ver as torcidas de equipes diferentes, não só convivendo no mesmo espaço, mas até mesmo torcendo, né? A gente teve o Major, né, no ano retrasado, né? Equipes, por exemplo, a Fúria estavam jogando, a torcida de outras equipes brasileiras estavam na torcida pela Fúria. Sim. Entendeu? E isso é um ponto... Lindo. É lindo. Eu não sei se é assim repetido nas redes sociais, tá? Não, mas nas redes sociais exatamente. são os avatares. Exatamente. Mas no convívio ali físico, realmente, os esportes eletrônicos, desse ponto, dão um exemplo de civilidade, de companheirismo, de respeito às outras torcidas. Infelizmente, o ambiente das redes sociais parece que transforma todo mundo em um pouco extremista. E aí eu queria também te perguntar também, Bizinha, como é que se você também enxerga também, você que, claro, é uma atleta de CS, mas tem uma visão ampla dos esportes eletrônicos, você acha que o League of Legends também muda um pouquinho do jogo na história do esporte eletrônico aqui no Brasil? Acredito que o LoL e a Riot, ela movimenta muito esse lado nacional, já que você tem uma empresa fomentando isso, fazendo escritório, criando campeonatos nacionais. Então, acredito que o LoL nacional é muito forte. Muito se discute ainda sobre os resultados internacionais, porque não funciona que nem o CS, como o Pumba mencionou um pouquinho, que o CS ele é diferente, porque não tem a Valve. A Valve patrocina, no caso, os Majors, mas o restante dos campeonatos são por iniciativa privada. Então, você abre muito mais o mercado, né? E falando um pouquinho do que a Júlia falou da Riot, ela tratar os jogadores, né, como um ídolo justamente por conta disso. Ela tem todo o segmento ali na mão dela, sabe? Então, ela também depende do jogador para ela aumentar e o jogo ter mais popularidade, porque ela mantém tudo no controle dela. Todos os campeonatos, tudo o que acontece, o formato da região, quantas equipes vai para esse internacional, acaba que competitivamente a gente ainda, no termo mundial, tá, que eu tô falando, a gente não teve ainda resultados muito expressivos no LoL, mas o nacional eu acredito que pode ser até mais forte do que o CS. Então, é um, é uma, são dois mundos, né? Apesar de estar se falando de Brasil, estar se falando de esporte eletrônico, mas são dois mundos aí a serem discutidos. Muito interessante isso que a Bizinha trouxe, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa explicar nos esportes eletrônicos, é que para quem não conhece os esportes eletrônicos, parece que a gente está falando de uma coisa só, né? Os esportes eletrônicos e tudo mais, mas quando a gente fala dos games, são comunidades, tribos, grupos muito diferentes. Também. Oi? Modalidades muito diferentes. E eu faço esse paralelo com os esportes olímpicos. Os esportes olímpicos têm esportes que são muito parecidos, né? Vamos dizer, vôlei e handball. Eles, obviamente, claro, tem as suas diferenças entre si, mas são esportes praticados com uma bola que mecanizado com a mão, mas com regras diferentes, mas que entre si guardam algumas similaridades. Já a esgrima e o vôlei não tem absolutamente nada a ver. Então, a gente embora nós falemos esportes olímpicos, é uma massa bastante heterogênea. E nos esportes eletrônicos é da mesma maneira. Existem uns jogos que são similares entre si, que são jogos de tiro em primeira pessoa.
Counter-Strike, Valorant, Rainbow Six, uns jogos de MOBA que são parecidos entre si também, Dota, League of Legends, Mobile Legends, e tem uns jogos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, StarCraft com CS, FIFA com League of Legends, Rocket League. Pra quem não conhece Rocket League, ele é genial, ele é um jogo de futebol entre carros, se você não conhece, eu te convido a conhecer, que é genial. Então a gente precisa entender o esporte eletrônico como essa massa heterogênea, né? Que jogos são diferentes uns dos outros. E não só os jogos, mas o público que consome aqueles jogos, o público que torce para aquele game. Às vezes tem uma faixa etária diferente, né? O CS, por exemplo, tem uma faixa etária um pouco superior, ali 30, 35 anos, né? Enquanto Free Fire, League of Legends tem uma faixa etária bem mais jovem, né? O Free Fire é ali para mais de 18 anos, mas o League of Legends eu acho que a classificação indicativa é 14 anos, né? Pega uma parte do infanto-juvenil ali, né? Exatamente. Então são públicos bastante diferentes, com demandas diferentes, com problemas e especificidades e potências diferentes. Mas aqui eu queria perguntar para vocês o seguinte: a gente já falou aqui que o Brasil foi 2 vezes campeão mundial, que o League of Legends chegou aqui no Brasil e mudou o jogo, colocou a TV aberta no jogo, que o Brasil, no contexto internacional, é uma grande potência em esportes eletrônicos. A gente está falando aqui do CS, mas dá para elencar aqui que o Brasil já foi campeão mundial. São mais de 14 títulos mundiais. Mais de 14 títulos mundiais. Se a gente elencar aqui algumas modalidades. Valorant, o Brasil foi campeão mundial. Crossfire. FIFA, Crossfire, Brasil foi campeão mundial. FIFA e Pro Evolution Soccer, que mudaram de nome os 2 jogos agora, mas jogos de futebol virtual, o Brasil foi campeão mundial. Just Dance, o Brasil é campeão mundial. Free Fire, o Brasil é campeão mundial. Counter-Strike, o Brasil é campeão mundial. E o League of Legends, a Bizinha estava falando que falta esse resultado internacional, embora ele seja super popular aqui no Brasil, a gente não consegue esses resultados lá fora. Dá para dizer que a gente está para o League of Legends mundial como, sei lá, não sei se eu vou pegar muito pesado agora, hein? Como a Costa Rica está para o futebol, será? Eu concordo. Eu também concordo. Dá pra Nem dizer? achei que você pegou pesado. Eu ia chegar ali talvez num Uruguai, mas o Uruguai já foi campeão mundial, né? Eu acho que eu acho que talvez nos Estados Unidos, assim, no que futebol. às vezes teve ali a vitória da INTZ contra a EDG e tudo mais. Tem um cenário eu acho que os Estados Unidos é uma boa definição. Tem um cenário internacional. Porque o cenário interno forte, né? Mas o externo não tanto. Assim, eu não sei como é que anda o futebol internamente na Costa Rica. Realmente vai me faltar esse conhecimento. Mas aí eu quero perguntar para vocês o seguinte: eu quero a opinião dos 3. Por que é importante ser uma potência no esporte eletrônico? Quem se habilita a responder primeiro? Eu acho que é importante, né, nacionalmente falando, porque traz para os jovens, né, que vem de uma geração a gente vive a era da tecnologia, Perfeito. né? Eu acho que tá nascidos e desenvolvidos na tecnologia. Então, tá nessa importância que mostra que a tecnologia não é só usada por trabalho, né? Quer dizer, por mais que o esporte seja um trabalho, mas também... Não, mas é a indústria do entretenimento, né? Ele pode ser utilizado como esporte, pode ser utilizado como trabalho, pode ser utilizado como entretenimento, né? Então, a potência mostra nesse quesito, né, que o esporte eletrônico é não só uma competição, entretenimento também, a própria diversão, né, como a Bizinha falou que também é importante, né, o jogador se divertir com aquilo que ele está jogando, né, e também num aspecto que pode trazer recursos para o país de investimentos de fora, não só por clubes, né, que são as organizações, mas também investimento em eventos que leva também o próprio país a investir em infraestrutura, como aqui no Rio de Janeiro a gente tem a Arena Pública Game, né, a primeira arena pública no país, mas também na indústria, em quesitos de você melhorar a indústria do país para ter mais tecnologias para isso. Uma espécie de engrenagem, isso, né? É uma engrenagem. Que vai. Aliás, quero agradecer aqui pela menção Arena Gamer aqui. Vou aproveitar para fazer o merchan aqui. E o Rio de Janeiro, então, investe nessa área, né, de games e esportes eletrônicos. Eu estou aqui como apresentador, mas também sou coordenador de games e esportes eletrônicos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós inauguramos a primeira Arena Gamer pública do Brasil na nave do conhecimento do Engenhão. E eu fico me perguntando o seguinte: teríamos tido o Major aqui no Brasil? O Major foi o campeonato mundial que aconteceu na Rio Arena, na antiga GNS Arena, no Parque Olímpico, que reuniu
15 mil pessoas, 20 mil É. pessoas, por aí. Teria acontecido no Brasil se não tivesse tido essa infinidade de títulos que o Fallen e o CS 1.6 conquistaram? Não, Eu tenho seria dúvidas. seria muito difícil. Então, como esses títulos trouxeram aqui para o Brasil eventos internacionais, Sem contar com a relevância da comunidade, né? que é exatamente, que é fomentada justamente por esses títulos e tudo mais. Então, assim, o que o Pumba falou é essa engrenagem da coisa que acaba fazendo com que a roda econômica gire também. E não apenas isso, né? Mas também que seja uma espécie de divertimento e tudo mais. Vou dar minha opinião no final, não vou gastar ela toda aqui, não. Júlia, por que você acha que é importante o Brasil ser uma potência internacional dos esportes eletrônicos? Eu acho que eu vou também na base, né? Na educação. Eu acho que a criação de heróis ajuda muito as crianças terem mais um foco, sabe? Você ter um ídolo... Exemplo, né? Exatamente. Ajuda ali na disciplina, você criar sonhos. Então, eu vou pegar mais ali embaixo, no quesito da educação mesmo, pensando E na desenvolvimento molecada. de cidadãos, né? Porque, por exemplo, eu lembro na minha época que tinha educação física, ponto. A galera que não gostava de educação física se lascava. Então, agora, muitas escolas, elas dão essa alternativa. Não, você, ao invés de praticar educação física, você quer ir para um computador, desenvolver esse lado como uma prática esportiva, ok. Então, eu acho, assim, as crianças estão sofrendo menos bullying por não gostarem de praticar esportes. Estão desenvolvendo esse lado Sim. de sociabilidade, né? Socialização. E aí eu É acredito importante que... dizer que uma coisa não substitui a outra, né? A atividade física ela é importante para o jovem e tudo mais. Ela não substitui, mas como a Júlia falou, é você encontrar ali, eu digo sempre o O seguinte... diálogo, né? Trabalhar em equipe, num jogo que você curte. Eu sempre digo essa frase aqui, é um bingo aqui do Multigames, tá, gente? A gente fala umas frases aqui que praticamente estão em todos os jogos. Todos os episódios, jogos aí, ó. Eu já tô transformando isso aqui num game. Primeiro que a gente fala sobre soft power. Toda vez eu falo que o Blanka era o personagem brasileiro e assim como o mundo via como éramos brasileiros, meio animalescos, né? Também Não, aí já é uma melhora dessa imagem nacional, né? Eu falo que é importante a gente ter o desenvolvimento de jogos aqui no Brasil, que é justamente para a gente levar a imagem que a gente quer pro mundo. Não se contentar com a imagem que o mundo faz da gente, que era o Blanka. O Ed não, o Ed já é um capoeirista, aí, ok, eu tô falando de duas coisas aqui, eu tô falando do Blanka, do personagem do Street Fighter, que era um monstro animalesco ali da Amazônia, já no Tekken já é um capoeirista, aí sim, mostrando um pouquinho mais do que é a cultura brasileira, e o Valorant agora também, tem a Raze também, que é uma baiana, e fugindo inclusive do eixo Rio-São Paulo aqui também para trazer, mas o outro bingo do Multigames e se o Pelé não tivesse sido apresentado a bola? Que como teria sido a vida dele. E é isso aí, gente. Pro Pelé, o que mudou a vida dele foi a bola. Para um outro, por exemplo, para a Bizinha, foi ser apresentada ao CS, que mudou a vida dela. Mas eu quero perguntar também para a Bizinha, por que é tão importante, Bizinha, a gente ser uma potência internacional nos esportes eletrônicos? Primeiro eu vou tocar num ponto que quem é antigo viu isso muito claro. Talvez as pessoas novas que estão se inserindo no meio não vão ver tanto, até porque o Brasil já é uma potência muito grande, então é muito fácil apoiar quando as coisas estão dando certo, assim, vamos assim dizer. Mas o Mundial, como os campeonatos eram decididos por países de potência, o Brasil sofreu por muito tempo muito preconceito ao entrar nesses campeonatos, ao disputar. Era uma barreira que quem é novo não vai fazer nem a noção de quão era difícil ter respeito desses campeonatos, ter vagas desses campeonatos no Brasil. Era muito difícil você peitar esses países elite, sabe? Então, como a gente começou a ficar forte, eles são obrigados a fazer a coisa acontecer aqui. Então, eu acho que é muito importante a gente primeiro entender que a gente passou por esse obstáculo que foi muito difícil e agora você se provando, sendo um time a conquistar o internacional, você fala para o mundo inteiro assim, ó, eu sou uma potência nos games e também na tecnologia. E o que isso gera? Quando alguém quer fazer um evento de tecnologia, vai pensar nessa equipe, vai trazer investimento para o Brasil, vai gerar emprego no Brasil e a engrenagem começa a continuar. Eu achei muito importante a gente falar que, cara, antigamente, esses países, esses campeonatos não existiam aqui e era uma barreira gigantesca para você ultrapassar. Então, a gente hoje em dia
dia a gente é uma potência, é a terceira audiência mundial, a gente ultrapassou essa barreira e agora o mundo está colocando olhos na gente. Tem empresas internacionais visando o Brasil como potência, tem desenvolvimento de jogos no Brasil sendo vendido ao exterior, o que antes, qualquer coisinha que a gente ia fazer na tecnologia, era assim, era muito difícil passar esse preconceito que esses países elitizados tinham com o Brasil. Perfeito, Bizinha. Achei a tua visão assim espetacular, assim, uma visão que eu inclusive não estava tendo de como a gente coloca o Brasil dentro da discussão global, né? Se a gente está na era da tecnologia, é óbvio que o Brasil precisa estar inserido dentro de todos esses ramos tecnológicos que a gente está vivendo. E como é a força motriz da inovação, né? A Fórmula 1 é a força motriz de inovação do mercado automobilístico. Entre outros esportes também, que são cenários de inovação para aquele determinado setor que acabam chegando depois na sociedade como um todo, né? O esporte eletrônico ele é a força motriz da inovação em tecnologia. E o Brasil, obviamente, se a gente está virando a sociedade, a era da informação, né? A era dos dados, a era da tecnologia, é óbvio que o Brasil precisa estar inserido. E para mim, sem dúvida nenhuma, essa é a resposta para por que é importante o Brasil ser potência nisso. Uma, porque nós estamos na era da tecnologia. E se o mundo discute a tecnologia, é óbvio que o Brasil precisa estar inserido dentro desse contexto. Dois, porque ser uma potência esportiva, ser uma potência no futebol aqui no Brasil, definiu a identidade brasileira, atrelada ao futebol, ao samba e tudo mais. E isso, obviamente, está em constante transformação. Não dá para a gente dizer que daqui 50 anos a identidade nacional também não será escrita pelos pontas da tecnologia. E aí eu estou dizendo no esporte, porque na sociedade como um todo já é. Hoje a gente fala nas principais personalidades globais, a gente vai falar sobre pessoas do ramo de tecnologia. Bill Gates, Mark Zuckerberg, agora o Sam Altman, que é o fundador da OpenAI, que é a ideia da inteligência artificial. Jeff Bezos com a Amazon. Então, assim, se a gente está falando que os players que mudam o mundo estão no contexto da tecnologia, é óbvio que no contexto esportivo isso também será importante nos próximos anos. E eu diria ainda mais que os esportes eletrônicos hoje, eles são parte da geopolítica. Pode parecer que não, mas eu vou dar um dado para vocês que pode impressionar. 3 países hoje, e eu vou me contentar com esses 3 países, porque eu poderia abrir para mais. 3 países hoje olham os esportes eletrônicos como política de Estado para posicionamento geopolítico. Estou falando de Arábia Saudita, em que eles entraram fortemente na indústria dos games e esportes eletrônicos agora, fundaram uma Copa do Mundo dos games, com uma cidade também dos games também, avaliada em pelo menos 3 bilhões de dólares, né? Eles lá enxergam o futebol, né? Levaram os grandes craques para lá e também os esportes eletrônicos como 2 forças motrizes para levar a imagem do país para fora, né? E aí a gente vai entrar numa questão de sport washing aqui, que é de limpar a imagem internacional através do esporte e tudo mais, mas esse é um contexto político que talvez não caiba aqui para nossa discussão, mas a Arábia Saudita está olhando para o futebol e para os esportes eletrônicos como essa força motriz para levar a imagem dela para fora do seu país. Outra é a Rússia. Então, eu acabei de voltar da Rússia, né? Tava no Games of the Future. E o presidente Vladimir Putin e a Rússia estão num desafio de fundar um novo tipo de esporte, que é o Phygital, que é o híbrido entre esportes eletrônicos e também a atividade física, né? A Júlia estava lá na Rússia. Conta pra gente um pouquinho do que é o Phygital. Tava lá, nossa, é muito interessante, uma Olimpíada mesmo, só que é exatamente isso, que mistura o digital com o físico. Então, por exemplo, você tem a modalidade lá do basquete. Os caras jogam no NBA 2K, levam os pontos conquistados no digital para a quadra, no 2x2, e aí quem chegar primeiro a 39 pontos ganha. E aí no futebol é igual, a mesma coisa, no EA Sports FC, depois vai pro Society, CS no Laser Tag, então essa mistura. E eu achei muito curioso, porque o Putin estava na cerimônia de abertura. Vladimir Putin, presidente da Rússia. E ele bateu muito nessa tecla, né? Óbvio, propagandista, tendo ali 107 nacionalidades diferentes, 2.000 atletas, falando que era a bandeira branca
com o mundo. Então, ele tratou muito. O esportes, a gente não tem lado político. E eles fizeram isso, como você falou, para limpar a imagem do país. Achei que eles mandaram bem nesse torneio. É um torneio muito bem bolado, que o Brasil, inclusive, tem a intenção de trazer para cá daqui a 2, 3 anos. Enfim, então eu tive essa experiência que foi, nossa, muito curiosa. Eu tive a mesma sensação de quando eu entrei no esportes cobrindo esse torneio. Olhar uma coisa que é disruptiva, né? O Fidgetal ainda está muito restrito à Rússia ainda, mas a Rússia tem esse planejamento de levar essa modalidade ao mundo e, claro, levar também a bandeira russa para outros países do mundo. E nesse momento de muita discussão entre o modo de governo do Vladimir Putin, a guerra na Ucrânia e tudo mais, é uma forma de levar uma imagem positiva do país mundo afora. E a gente falou que Vladimir Putin estava lá. Se o presidente do país estava lá, logo é importante para o país. E, Xande, só para complementar também, você vê lá o tanto que eles valorizam e incentivam os esportes eletrônicos. Eu estava mais cedo conversando com o Pumba, que absolutamente em qualquer esquina você tem uma lan house, só que não é apenas uma lan house, é um bootcamp. Você pode jogar lá a Fúria para fazer um bootcamp que vai estar nível Spirit, sabe? Os melhores times russos, são 5 times russos agora no Major. Então você entende que realmente é muito incentivado. Quando a Júlia fala em bootcamp, é como se fossem lan houses, quase centro de treinamentos, né? De alta tecnologia. Um adendo, além desse campeonato, desse evento que a Júlia falou, também existe por parte do governo russo, né, a nível federal, criar um nacional. Eles Sim. querem criar um evento nacional, aí entra de uma forma diferente, porque eles querem fomentar a indústria de desenvolvimento russa, sendo um campeonato nacional com jogos desenvolvidos por russos. Falei do Vladimir Putin presente nessa edição do Fidgetal Games. Na Arábia Saudita, o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, está intimamente ligado com todas as ações que a Arábia Saudita faz nos esportes eletrônicos. E, por fim, o terceiro país também que está olhando bastante para os esportes eletrônicos é a França. E o Emmanuel Macron, presidente da França, está praticamente em todos os anúncios importantes que a França faz nos esportes eletrônicos. Chegou a receber atletas campeões em algumas modalidades no Palácio Oficial do Presidente da República e levou para lá o Major de CSGO recentemente. Paris recebeu. Exatamente. Conquistado por franceses, então é uma forma também da França levar a sua bandeira mundo afora. Então, se você acha que os esportes eletrônicos são uma brincadeira, você pode ter certeza. Tem presidentes de potências globais utilizando os esportes eletrônicos. Aí a gente vai discutir se é no bom, se é no mau sentido, se é positivo, se é negativo, mas como uma ferramenta de força geopolítica global. Bom, a gente está chegando aqui ao fim do programa, mas eu não posso deixar de aproveitar a presença da Júlia, a presença da Bizinha, para a gente também discutir a presença das mulheres no esporte eletrônico. Quero começar por você, Bizinha. Você que está desde o início nessa indústria, passou por um cenário feminino, agora num cenário que é dito inclusivo. Como é que você enxerga a presença das mulheres no esporte eletrônico hoje e quais são as barreiras que a gente precisa discutir para o futuro? É importante entender, Xande, que o caminho da mulher nesse sentido é mais distante. Então, por que que eu estou falando isso? Enquanto os meninos na infância eram incentivados a ter o seu primeiro videogame, a jogar, as meninas muitas das vezes era substituído isso por tarefa doméstica, era muito mais difícil aceitar na sociedade. Eu estou falando isso nos anos 2000, em 90. É claro que hoje em dia isso é até mais aceito, mas naquela época não, e isso acabou freando muito o desenvolvimento do cenário feminino e das mulheres, né, nos games. Basicamente, lá no início do programa, vocês estavam falando que em 70 o pessoal competia para ganhar uma assinatura numa revista, e a gente tem até 2017, a gente competia sem salário. Então, eu estou falando de 2017, você estava falando de 70. Olha o tanto de tempo aí, enquanto se você olha para o outro cenário, eles já tinham um suporte muito mais à frente, até porque eles começaram muito mais cedo. Então, isso afeta
afeta muito. Então, o caminho da mulher é mais distante, sim, mas em contrapartida a gente tem campeonatos femininos no Brasil, a gente tem empresas incentivando o feminino no Brasil, inclusive a Get no Rio agora vai ter campeonato feminino e é muito bacana aí que vai ter grandes equipes masculinas e também vai ter a parte do feminino. Então a gente tem campeonatos mundiais femininos no CS, no Valorant, o cenário feminino de Valorant nacional é muito, muito visto. Eu diria que hoje em dia é muito melhor até para as empresas investirem no feminino a nível nacional do que no masculino, porque no masculino é muito mais difícil o cara, estou falando no CS, tá? É muito mais difícil você fazer aquela equipe chegar no Major, enquanto no feminino você, a nível nacional, você já consegue uma visibilidade, e a gente sabe que visibilidade atrai patrocinador, que patrocinador atrai a sustentar todas as organizações. Então eu acho que o feminino tem esse caminho mais distante, tem um caminho historicamente mais distante por conta desse passado, tem um caminho do preconceito a ser enfrentado e tem essa informação que eu perpetuo, que é muito melhor hoje em dia você ter uma equipe feminina para disputar no nacional do que até mesmo uma equipe masculina em questão de patrocínio, visibilidade, que a gente tem um cenário feminino sendo visto, a gente tem um cenário feminino sendo visto, tendo campeonato mundial, então isso acaba sendo um ponto que eu sempre toco, porque muita gente ainda tem a visão de que tem um feminino, mas olha, ninguém assiste, olha, não tem campeonato, e na verdade tem sim, e às vezes até pode ser muito mais benéfico aí para as empresas. E eu queria insistir contigo numa questão que eu queria tocar também. Os esportes eletrônicos, a gente está falando aqui de competições femininas, mas é o único esporte em que não há diferença de gênero. Homens e mulheres podem atuar nas mesmas equipes. Aliás, embora a gente olhe o esporte eletrônico, parece que é a categoria masculina. Mas não, é porque as competições são formadas hoje quase que majoritariamente por homens, por todos os fatores que a Bizinha colocou anteriormente. Então, homens e mulheres poderiam estar disputando os grandes campeonatos juntos, mas por conta desse atraso de desenvolvimento, por esses fatores que a Bizinha citou, hoje nós temos campeonatos exclusivamente femininos, que é para uma forma de fomento. Mas eu quero insistir nessa pergunta contigo, Bizinha, pelo seguinte: quais são as barreiras que você enxerga hoje? Quais são os desafios que o esporte eletrônico feminino enfrenta neste momento? Bom, acredito que neste momento a gente, no nível competitivo, o maior desafio dos times é trazer o Mundial. Tanto no Valorant, as meninas da Liquid estão com essa meta e acabaram tendo vice, quanto na Fúria, no CS2, acabaram tendo 2 vice. Então, a expectativa é que, atingindo o Mundial, a gente consiga mudar mais ainda o cenário nacional e também fomentar nesse sentido de que tem mais visibilidade e a gente precisa trabalhar isso melhor. E, é claro, tendo apoio aí do cenário, das empresas, dos campeonatos, isso se torna um caminho que dá para seguir, né? Reiterando um pouquinho o que você mencionou, os campeonatos de fato são mistos, mas ao mesmo tempo você não se vê mulher podendo competir no misto. O único caso que tivemos foi no Crossfire com a Mystique, e foi se eu não me engano, no FPS foi o único caso. Pode ter que em card game tenha outros, enfim. Mas que eu me lembre é esse caso, mas é muito difícil justamente porque a competição acontece antes do game. Então, é muito mais difícil a mulher ter acesso a isso, ser incentivada a isso e se sentir bem nesse cenário, até porque tem muito preconceito, tem muito assédio, tem muitas coisas que às vezes a mulher se interessa, mas opa, tem assédio, tem preconceito, opa, aqui não parece o meu lugar. Então, muita gente acaba pensando nisso, no entanto, a gente trabalha para fomentar esse cenário e fazer as mulheres se sentirem bem-vindas nesse meio. Eu adorei a frase: a competição acontece antes do game. Eu acho que isso define bastante aí o desafio, né? Que quando já estão sentados ali para jogar, já muita coisa aconteceu anteriormente, né? Muitos obstáculos, e aí as mulheres, nesse ponto, acabam passando por mais obstáculos que os homens acabam atravessando neste cenário. Júlia, eu também queria que você contribuísse nesse tema. Eu percebi um certo desânimo aí na Bizinha quando ela começou, e eu compartilho desse desânimo. Eu acho que tem muita coisa que também é responsabilidade das desenvolvedoras, das responsáveis pelos grandes campeonatos. Por exemplo, a Fúria tem um time excelente feminino e nunca vai poder chegar
num Major, por exemplo, porque a Fúria já tem um time lá. Então, você já está criando uma barreira enorme, sendo que é uma organização que criou 2 bons times, fortes times, competitivos. Então, você já está automaticamente excluindo aí uma equipe feminina que poderia dar um show aí perto de outros times Sim. masculinos. Desculpa te cortar, o Júlio, mas inclusive é uma questão que foi debatida esse ano, porque essa regra, né, que a Valve colocou que não pode 2 times da mesma organização impediu da Fúria feminina jogar o classificatório, porque hoje, como é que é a classificação para o Mundial de CS hoje? Hoje tem um ranking da Valve, né, e as equipes são convidadas com base nesse ranking, e a Fúria feminina estava numa colocação para ser convidada para a seletiva fechada. É exatamente isso. Então, quando você vê, finalmente certos debates estão sendo trazidos. Então, coisas que às vezes as pessoas não pensavam há 2 anos, agora a gente em 2024 já está pensando, já pode ser um tema debatido que pode vir a ser alterado. Quem sabe em 2025 a gente consiga ter 2 times da Fúria, por exemplo, no Major. Eu acho que a Riot trabalha isso muito bem na criação do cenário competitivo inclusivo e feminino. Mas eu também acredito que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Por exemplo, agora na Rússia, uma história curiosa. Gente, vocês sabiam que existe... Quando eu estava lá, teve o feriado do Dia dos Homens? Não sabia. Teve isso. Então, assim, a gente está falando aí de um torneio levantando a bandeira branca, só que também que já exclui automaticamente boa parte da população. Eu e mais uma, éramos as únicas mulheres numa delegação de 60 pessoas, então a gente vê que isso daí ainda é um mundo muito restrito. Precisamos trabalhar muito a nossa comunidade para ajudar a crescer esse cenário, né? A partir do momento que eu penso muito no futebol feminino. Deu saltos enormes nos últimos anos. Tem premiações maiores, os estádios estão sendo lotados. A gente vê agora em Itaquera, né, sempre com o time do Corinthians. O Corinthians estimula muito isso. Então, a gente ainda precisa trabalhar bastante. E pegar até esse bom exemplo que tem sido o futebol feminino, com Copa do Mundo, quem sabe... são tantas coisas que a gente ainda precisa fazer. Eu estou vivendo um momento bem frustrante nesse aspecto. Mas quando eu penso no que era e no que eu fico mais aliviada. Ou esperançosa, talvez seja a palavra. Exatamente. Mas ainda estamos muito longe do que o cenário feminino pode alcançar. E que merece, né? A gente tem... Eu sempre falo que os esportes eletrônicos e os games são um microcosmo social, então ele acaba repetindo todos os problemas que nós temos enquanto sociedade, misoginia, ela fez o comparativo do futebol feminino, que é justamente também as dificuldades que a mulher tem no esporte como um todo, e o esporte eletrônico, ele repete, infelizmente, as tragédias e os problemas que outros lugares também atingem. E é claro que a gente tem esse espaço aqui para debater. Porque não, o esporte eletrônico não poderia ser um bom exemplo da inclusão feminina em torneios de alta capacidade. Xande, eu já ouvi gente falando assim, mas por que a minha organização... Não. Por que essa organização vai ter que ter um time feminino se não dá dinheiro? E aí entra num ciclo, né? E aí, ouvir isso é muito frustrante. Aí a gente entra naquela discussão, que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu preciso falar. Diga, vizinha, por favor. Eu preciso falar. E é justamente isso, Júlia, porque, de fato, dá retorno, sim, só que o preconceito está tão instaurado que não é permitido nem tentar. Tem muitas empresas que estão incentivando o feminino, que patrocinam os times justamente por conta dos times femininos. A gente vê a presença de empresas de beleza no setor dos esportes. A gente vê empresas femininas se engajando na causa e, no entanto, ainda tem esse preconceito. Mas time feminino não dá isso. E time masculino nacional não ganhando nada, não indo pro Major, que é o único campeonato que realmente dá esse retorno, dá retorno. Então, assim, é uma situação complicada porque
não tem o que argumentar quando você vai analisar que de fato dá o retorno. Mais do que empresas não endêmicas, né? Que você foi falando, a Júlia trouxe essa reflexão e eu fui pensando assim, não sei quem é esse gestor, mas ele certamente é homem. Então, mulheres na posição de chefia são importantes justamente para ter uma visão diferente dessa visão arraigada masculina que já se instaura um preconceito nem mesmo na tentativa. Enquanto empreendedorismo é justamente isso, é tentativa e erro, Você tocou num ponto que é bastante bem legal citar, né? Que nos esportes eletrônicos a gente, infelizmente, ainda tem pouca presença feminina, não só na cobertura, mas também na audiência também. Na audiência, mas também em lugares, em posições de liderança, né? A gente pode citar hoje, que eu lembre, assim, o MIBR e a Liberty são as únicas organizações assim, que são lideradas por mulheres e que estão bastante ativas, assim. Que mulheres? A Liberty é a Marina Leite, né, que é uma das diretoras, e a Roberta Coelho, que é a CEO do MIBR. O MIBR que nós falamos aqui no início, mas ele teve esse movimento de transformação. Hoje é uma empresa paulistana, embora tenha nascido aqui no Rio. Vamos trazer essas empresas para o Rio de novo. É uma das minhas missões por aqui, mas é justamente isso também, né, da gente ter mulheres também na posição, não só como jogadores, mas também em posição de chefia, que é para trazer... No mobile ainda tem mais algumas, mas assim... Né? A gente conta nos dedos de uma mão. Justamente a gente se conseguir citar nominalmente porque a quantidade é pequena. A quantidade é pequena. Então eu acho que passa por essa mudança também. E para você ver como que é uma mudança estrutural, uma mudança de rumo social para a gente chegar nesse ponto. Para a gente terminar aqui o nosso programa, e a discussão está ótima, assim, eu ficaria horas aqui para a gente discutir todos esses pontos que dá para discutir sociedade, dá para discutir esporte, dá para discutir divertimento, dá para discutir um monte de coisa. E o Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, deu uma declaração no início de 2024, já dizendo que os esportes eletrônicos se transformarão em uma modalidade olímpica. Mas aí ele foi mais além. Ele disse que os esportes eletrônicos terão uma Olimpíada particular. E aí eu fiz essa brincadeira e é irresistível que eu não faço aqui de novo. A gente tem Olimpíadas hoje para as estações do ano. A gente tem a Olimpíada de Inverno e a gente tem a chamada Olimpíada de Verão, que a gente não chama de Olimpíada de Verão, porque é a Olimpíada tradicional que nós conhecemos, né? Os esportes eletrônicos estão sendo comparados aí praticamente a uma estação do ano, né? Olimpíada de Verão, Olimpíada de Inverno e Olimpíada de Esporte Eletrônico. Mostra um pouquinho que, embora o Comitê Olímpico Internacional até hoje tenha feito força para que isso não entrasse no programa olímpico, não teve jeito. Essa onda é tão forte que até mesmo instituições centenárias ou até milenares, não o caso do Comitê Olímpico Internacional, mas os Jogos Olímpicos em si, precisam discutir os esportes eletrônicos. E aí eu quero perguntar aqui para vocês o seguinte, começando pelo Pumba. Pumba, Jogos Olímpicos e esportes eletrônicos, tem fit? Cara, eu acho que é importante essa parte assim, do esporte tradicional, né? Abraçar o esporte eletrônico, porque, na minha opinião, é um evento que ajudará, o que falta, que é disseminar no mundo, né? A gente, por mais que os esportes eletrônicos tenham um cenário internacional, esteja introduzido em vários países, não são todos, e tendo em vista, né, que as Olimpíadas, assim, as tradicionais, né, a de verão, que a gente está acostumado a acompanhar, param países para assistir a competição em si, criar uma Olimpíada de esporte vai servir nesse sentido de os países podem parar para assistir jovens, né, representando o próprio país. E até torcer por eles, né? E torcendo e também dando oportunidade para países que não são tão conhecidos assim, se elevarem internacionalmente, né? Competindo numa Olimpíada de esporte eletrônico, por mais que eu não concorde muito com algumas declarações ali, né? Não dá pra concordar 100%, mas o que você trouxe é interessante, porque na Olimpíada de Inverno, que não tem nada a ver com o Brasil, né? O Brasil é um país tropical e tudo mais, tem pouquíssimos atletas na Olimpíada de Inverno, mas como o Brasil para ver o curling, né? O curling. E eu fico imaginando isso, né? Quantas pessoas que nunca ouviram falar esporte eletrônico, como eu nunca ouvi falar no curling, vão ficar parados ali falando, pô, mas isso aqui é legal, hein, cara? E vão torcer. Quantas vezes eu não torci pro Rodrigo Pessoa com balo B de Rouet lá, eu não entendo nada de hipismo, mas tava lá torcendo pro brasileiro, Júlia. Eu já
não sou a favor dessa separação. Eu acho que a partir do momento que você separa Aham. inverno, verão e o esporte eletrônico, você já está separando seu público Sim. também. Então, não sei se vai acrescentar tanto. Se fosse ali numa Olimpíada de verão ou de inverno, talvez você conseguisse agregar mais para esse universo. Mas, por exemplo, o público que consome os esportes eletrônicos vai continuar consumindo ali numa Olimpíada, nas plataformas que tradicionalmente consome, uma plataforma de streaming, uma Twitch, enfim, um YouTube. E aí, diferente do que a gente acostuma, a nossa geração, ligar a TV para assistir um curling, essa geração já não faz mais isso. Então, não vai mudar em nada. Sem contar que uma competição olímpica não dá um retorno financeiro, vai dar medalha, que não tem tradição. Eu não sei, eu acho legal, mas é para inglês ver. Eu não sei se traz tantos Tem esse benefícios. feat aí. Polêmica essa opinião. Eu acho que eu discordo um pouquinho, mas daqui a pouco eu trago a minha visão. Bizinha, o que você acha aí? Que já se viu receber uma medalha olímpica? A ideia encanta. O negócio é saber como é que vai funcionar, porque, se eu não me engano, a última vez que eu pesquisei sobre esse assunto, muito se falava da desenvolvedora do jogo, né? Você não pode misturar Riot, você não pode misturar Valve, então você não pode ter os jogos de esporte eletrônico, de fato, que já acontecem nessas Olimpíadas. Então, você misturava. Você misturava alguma coisa de tiro para fingir que é uma coisa e você entra nesse conflito e como é que resolve? Então, a ideia Isso. é muito legal, mas e aí, como é que vai fazer acontecer? Então, precisa se entrar em harmonia com as desenvolvedoras dos jogos, porque esses jogos que são de fato esporte eletrônico. Não dá para você pegar um jogo de tiro e falar, ó, é que nem CS, sabe? Então, um jogo desenvolvido agora, por exemplo, sabe? Um jogo que inventaram para essas Olimpíadas. Então tem que pensar em como é que vai ser feito, né? Porque eu acho que o X da questão é como é que vai entrar em harmonia com as desenvolvedoras para poder fazer acontecer esses jogos. Concordo 100% com o que você disse, Bizinha. Para quem não está muito por dentro do assunto, o Comitê Olímpico Internacional fez no ano passado uma espécie de semana olímpica dos esportes, né, que era ali um evento teste para isso. E o que o Comitê Olímpico Internacional fez? Selecionou da cabeça deles quais seriam os jogos, que nesse caso seriam as modalidades escolhidas, né, numa Olimpíada tradicional. É como se ela fizesse uma Olimpíada e os esportes fossem os esportes mais desconhecidos, que, sei lá, cricket, bocha, com todo respeito a esses esportes. Teve vela. Exatamente. E o que o Comitê Olímpico Internacional fez foi selecionar jogos completamente desconhecidos, tirados da cabeça deles. Por quê? Tem algum certo preconceito com os jogos que estão estabelecidos atualmente, principalmente os jogos de tiro em primeira pessoa, que são polêmicos do ponto de vista de, principalmente que o Thomas Bach diz, de não levar os valores olímpicos. Eu acho que isso é meramente uma definição de como você enxerga ele. Nas Olimpíadas tem boxe, tem wrestling, tem judô, porque o tiro não é na outra pessoa, né? O que eu quero dizer é o seguinte, é que as lutas são vistas como lutas, não são vistas como briga. Da mesma forma como a gente pode entender o esporte eletrônico, ainda que envolva tiros, como uma luta e não como uma briga. Então é apenas uma definição filosófica que aí você escolhe qual que você vai ter. Se você quer ter a positiva ou se você quer ter a negativa. No meu ponto de vista, como os esportes eletrônicos já estão pautados atualmente, ninguém está enxergando que o CS, ainda que envolva tiro, ainda que envolva um confronto envolvendo armas, que aquilo ali é uma briga e não é uma disputa esportiva. Tá mais do que pautado isso. Concordo com a Júlia quando ela diz que também a gente precisa, quando a gente faz isso, a gente diferencia um pouco do público. Vou concordar, mas eu acho que no cômputo geral, também concordo com a Bizinha quando ela diz que como é que as desenvolvedoras serão colocadas nesse ponto. Aí eu acho que pode haver uma humildade dos dois lados. Entre o Comitê Olímpico Internacional ceder para os esportes eletrônicos que a gente já conhece, tradicionais, populares, e as desenvolvedoras entenderem também que é super importante que esses esportes estejam no programa olímpico. Daí a gente vai chegar numa Olimpíada que efetivamente vai fazer diferença para o esporte eletrônico e para as Olimpíadas. O esporte eletrônico depende do Comitê Olímpico Internacional? Não.
O Comitê Olímpico Internacional depende das Olimpíadas? Depende dos esportes eletrônicos? Não. Os dois juntos são mais fortes? Sem dúvida nenhuma. Então, por isso, eu sou muito a favor da entrada dos Jogos Olímpicos, que seja numa Olimpíada diferente. Estão botando o pé, é aquele negócio, a gente vai entrar numa Não, piscina. e quando a gente vai vendo, ponderando todos os lados, a gente vê que ainda falta bastante, né? O Comitê Olímpico Internacional diz que já quer fazer a primeira Olimpíada em 2027. Então, assim, vai ser para nossa geração ver, entendeu? E eu tô super curioso. Aliás, Thomas Bass, se você estiver assistindo a gente, traga essa Olimpíada pro Rio de Janeiro. Já sediamos uma Olimpíada de verão, por que não ter uma Olimpíada de esportes eletrônicos aqui? Já sediamos Major, MSI, LOL. Temos estrutura. A estrutura é o que não falta aqui, né? A gente dizer que o Brasil, nos últimos anos, não estava preparado para os grandes eventos, a gente mais do que provou que a gente é. E o Rio de Janeiro, então, nem se fala, né? É Rock in Rio, é Major, é final de Copa do Mundo, é Olimpíada. Se tem uma cidade preparada nesse mundo para receber grandes eventos hoje, é o Rio de Janeiro. Então eu vejo de forma super positiva a entrada dos esportes eletrônicos nas Olimpíadas. Bom, e a gente está chegando ao final do nosso Multigames e eu vou me despedir aqui desse timaço que nos ajudou a olhar para os esportes eletrônicos, para o passado, para o presente. E agora a gente vai olhar para o futuro. Quero que a Júlia e o Pumba aqui, começando pela Júlia e também para finalizar com a Bizinha, me respondam o seguinte. Primeiro, agradecer aqui a presença de vocês. Como é que as pessoas fazem para encontrar vocês nas redes sociais e o trabalho de vocês? E aí, qual o futuro do esporte eletrônico? Agradecer também ao convite, Xande. Já passar aqui minhas redes sociais, @Julia Nunes Garcia no Instagram, @Garcia Julia no X. Tem o meu site julianunesgarcia.com.br. Eu não consigo me acostumar com o X, entendeu? É o Twitter ainda, para todos nós. E tem meu site também, que hoje em dia fiz um portal. E julianunesgarcia.com.br/news. E respondendo a tua pergunta, como é que eu enxergo o futuro dos esportes eletrônicos? Eu enxergo de uma forma em constante evolução, porque a gente vê tudo tão acelerado, ChatGPT, nossa, coisas que não existiam há 2 anos, profissões que não existiam Essa há 4 pergunta anos. tá cada vez mais difícil de ser Tá respondida. muito difícil, porque ano que vem a gente pode já estar num cenário completamente diferente. Então, me assusta positivamente o futuro dos esportes eletrônicos. Eu acho que a gente já conquistou muito do mundo, do universo, e vejo com bons olhos aí a conquista rápida, aceleradíssima na velocidade que é o lançamento de cada jogo, da tecnologia. Então, é isso. Positivamente, né, Júlia? Muito obrigado aqui pela Eu que presença. agradeço. Pumba, tuas redes sociais, sei que você é um cara mais low profile e tudo mais, mas o teu trabalho fica evidente no site que sou fã e leitor praticamente diariamente. Novamente, muito obrigado a Multirio pelo convite de participar do Multigames. Minhas redes sociais são Gabriel Pumba no X e Gabriel.Pumba no Instagram, por mais que o Instagram não uso, mas no X Tá convidando as pessoas pra ir pra rede social que tu não usa, Não, pô. no X eu uso, é onde... Vai lá em casa hoje, mas eu não vou estar, não. É basicamente onde eu comunico, né? Com a comunidade do Counter-Strike, mas também dos esportes eletrônicos, e o site que eu trabalho hoje, fazendo um jabazinho aqui, Dust2 Brasil, nas redes sociais é Dust2_BR, Dust2. Agora o Rock vai me quebrar. O chefe dele já tá pensando no chefe dele. Esqueceu as redes sociais da Dust2. Não, no X e no Instagram é Dust2_BR. É só procurar por Dust2 que acha, né? E sobre a pergunta, cara, vamos voltar um pouco na primeira que você fez, né, da importância do Brasil como potência, né, o ponto que eu bati, eu quero que o futuro, os esportes eletrônicos fiquem consolidados como uma peça importante na engrenagem do país, né, do desenvolvimento, porque, como eu falei, né, lá na primeira pergunta, os esportes eletrônicos é diversão, é entretenimento, é esporte, mas também mexe com o ecossistema todo, porque nós temos desenvolvedores de games, né, então é investimento na área de tecnologia, na capacitação das pessoas, na educação, que além dos games tem a gamificação também na educação, né? Eu acho, por mais que são assuntos diferentes, eu acho que estão interligados, mas também tem investimentos, né? Como a gente já citou, o Rio de Janeiro está investindo aqui em infraestrutura, em trazer eventos, né? Então,
Eu quero que o esporte eletrônico se consolide como uma peça na engrenagem do desenvolvimento do país. Uma engrenagem social, né? E social também, né? Bumba, muito obrigado aqui pela tua presença. Foi um prazer ter você Muito aqui obrigado, conosco, viu? eu que agradeço. E para fechar o nosso time aqui, Bizinha, como é que as pessoas fazem para acompanhar você nos campeonatos? Como é que as pessoas fazem para acompanhar você nas redes sociais? E a pergunta, como você enxerga o futuro dos esportes eletrônicos? Bom, eu acredito que a tendência é melhorar, acredito bastante nessa tendência, a menos que aconteça algo muito inusitado aí no meio, espero que não aconteça. Ainda mais com a entrada agora do pessoal ali do Oriente Médio, está começando a desenvolver os esportes eletrônicos, como vocês disseram. Então, cada vez mais países estão atentos a esse mundo, então estou sendo bem otimista, acreditando no desenvolvimento. A gente pode falar de educação também, mais para frente, a gente usar os esportes eletrônicos também para numa forma educacional, até porque pode parecer que não, para quem não é do meio, mas envolve muita disciplina, muita determinação, muita força psicológica para você desenvolver melhor o seu jogo, envolve muito acerto e erro. Isso acontece muito jogando os jogos de esporte eletrônico, CS, Rainbow Six, LoL. Esses jogos desenvolvem isso, é claro, cada um à sua maneira, mas no geral desenvolvem essas habilidades. Então, acredito muito no futuro dos esportes eletrônicos, ainda mais falando de educação, expandindo também para esse universo. Bom, galera, pode me acompanhar aí nas redes sociais como Bizinha FPS. Meu nome é Bruna, mas meu apelido é Bizinha, então esse é o nick aí que eu uso em todas as redes sociais. Conto com o apoio aí da galera para acompanhar o cenário feminino. Eu sou jogadora profissional, então estou ativamente aí postando um pouco do meu dia, falando de como é ser uma jogadora profissional e também ter essa interação aí com a galera que é de fora e apresentar esse mundo para quem ainda não conhece. Maravilha, quero agradecer então, Bizinha, foi um prazer ter você aqui conosco, quero agradecer a vocês três pela participação, foi excelente o papo, olha, eu ficaria aqui mais umas Também. 5 horas falando sobre esporte eletrônico, espero receber vocês em uma outra oportunidade, quero aqui deixar a minha contribuição também sobre o que eu vejo o futuro dos esportes eletrônicos, e a minha resposta ela é bem direta. O futuro dos esportes eletrônicos é o futuro olímpico. Eu acho que tem que estar nas Olimpíadas, tem que fazer parte do programa olímpico. E eu acho que dessa maneira a gente vai ter um novo turning point nos esportes eletrônicos, fazendo com que ele chegue a toda a população mundial. Que a gente realmente transpasse barreiras e, é claro, que ele sirva para o incentivo da melhora da infraestrutura dentro de um país. É claro que se a gente for uma potência nos esportes eletrônicos, a gente vai estar olhando para a infraestrutura de internet, infraestrutura de aparatos tecnológicos, fomentando a indústria nacional, que hoje a gente importa muitos aparelhos tecnológicos, muitos itens tecnológicos do exterior, o que encarece o produto para o brasileiro. Eu acho que no futuro a gente pode transformar isso e os Jogos Olímpicos, a entrada olímpica, é um grande atalho para esse desenvolvimento. Bom, quero agradecer a você que ficou aqui com a gente até agora, entendendo um pouquinho melhor do que são os esportes eletrônicos, um pouquinho da história e para onde está apontando esse cenário. Não tenho dúvida que você sai daqui mais preparado para conversar, seja lá com seu filho, com seu pai, com sua mãe, com seu professor ou com seu aluno, sobre o que é o mundo dos games e também o que é o mundo dos esportes eletrônicos. Te lembro que o Multigames é um podcast aqui da Multirio, nessa caminhada que nós temos de 10 episódios para desmistificar o mundo dos games e também do esporte eletrônico. Se você está acompanhando a gente por uma rede social e tem aquela caixinha de comentários embaixo, faz um favor aqui pra gente, coloque aqui nos comentários o que você está achando do Multigames e também sugestões de assuntos e também perguntas para os nossos próximos programas. Foi um prazer ter você aqui conosco, a gente se vê em uma outra oportunidade. Um grande abraço e até lá!